aquele momento que as paredes caem, não existe departamento, existe todo mundo junto em prol de um resultado. O que faz a diferença na rentabilidade da empresa de qualquer empresário são os processos. Qual a diferença do empresário que prospera e o que não prospera? Mentalidade. É claro que quando a gente monta um negócio, ninguém vai fazer igual a gente faz, mas vai fazer. Outro cara do mesmo ramo tá com 1000 pessoas. Você não consegue sair de 3? Por quê? Sim. Será? O problema são as pessoas. Sim. Só que a pessoa não enxerga que ela pode muito mais, que ela pode muito além. Ela não montou um emprego, ela montou uma empresa. A gente, quando abre um negócio, a gente tem que estar preparado para o risco que pode vir também. Então, se a gente consegue otimizar esse tempo dentro da nossa empresa através de uma ferramenta, ótimo. E a empresa que não está utilizando está na época da pedra. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Eu Empreendedor. Hoje tem uma pessoa muito especial aqui que ajuda a muitos empreendedores. E essa vida de ajudar empreendedor, o pessoal às vezes não escuta, né, Casey? O pessoal ali fica meio relutante, eles falam bem assim, depois me corrija se eu estiver errado, eles falam bem assim, não, a minha empresa é diferente. Não, no meu setor é diferente, porque isso daí não se aplica para mim, mas é justamente para você que se aplica tudo o que a Casey vai falar aqui para nós. A Casey, ela é diretora na Guiar Gestão e ela, assim como eu, ama de paixão compartilhar conhecimento para a gestão, a administração de empresas e conseguir mentorar, dar essa destravada nos empreendedores, não é mesmo? Casey, muito obrigado por estar aqui no nosso episódio do Eu Empreendedor e fique super à vontade para falar do seu negócio, falar como que você virou essa página também e todas essas histórias, né? Essas histórias, essas lorotas, essas desculpinhas que os empreendedores soltam para a gente ver se a gente toca essa turma aqui. Muito obrigado. Obrigada eu pelo convite. Eu acho que toda oportunidade para a gente falar com o empresário, ela é válida, né? É uma carreira solo. Muitas vezes a gente se sente muito sozinho. A gente não tem com quem desabafar. E uma conversa como essa traz vários insights para o nosso negócio que a gente pode aplicar e pode levar a gente para o próximo nível. Eu comecei muito cedo na área de franquia, né? Legal. Trabalhei muitos anos numa empresa que é do Nelson Piquet. E nessa empresa eu fui para a área de gestão, administração e padronização de processos e eu comecei a entender como é que a roda gira. É aquele momento que as paredes caem, não existe departamento, existe todo mundo junto em prol de um resultado. Então, essa virada de chave para resultado, para margem, para EBITDA, já veio na minha mentalidade muito nova. A partir disso, fui galgando vários cargos dentro da empresa. Eles me convidaram para vir para cá para fazer uma consultoria em 2 franqueados, que na época chamava representante, 2 franqueados em BH, Contagem e Uberlândia, eu vim. Só que o projeto se estendeu mais, eles me chamaram para ficar, permanecer. E deu certo, né? E eu acabei permanecendo, já tem 14 anos que eu moro aqui em BH. E aí no decorrer dessa trajetória, sabe quando você acorda, você não tá querendo fazer aquilo mais, você já acorda, tô achando que eu não tô mais tão motivada para executar aquilo, quero fazer outras coisas. E aí eu comecei a achar que eu queria mais, eu podia mais. Foi aí que nasceu a Guiar Gestão. Que legal. Aí eu saí da empresa, que era a minha base, né, que foi a empresa que me trouxe para cá, e resolvi prestar consultoria para outras consultorias para ver como era o mercado de consultoria em Belo Horizonte. E eu vi que a maioria das consultorias era só com viés financeiro. Só que o financeiro, ele é uma bússola. Eu sou contadora de formação, tenho MBA em gestão empresarial. Legal. E eu aprendi a ler a deficiência da empresa através dos números. Então eu vejo a bússola é como se ele fosse o retrovisor da empresa, do carro. Eu olho o que aconteceu e o meu para-brisa é os processos. Como as pessoas vão executar, como eu vou movimentar as pessoas, como que eu vou padronizar os processos, quais as ações que eu vou tomar, é o para-brisa. Então, o que faz a diferença na rentabilidade da empresa de qualquer empresário são os processos, a maneira como ele trabalha, porque muitas vezes a gente se torna
ocupado e não produtivo. Porque a gente fica fazendo processos aleatórios, se escondendo do próximo passo. Ocupado, né? Parece que acha alguma coisa para se ocupar e achando que tá dando certo. Isso. Aí nasceu a Guiar Gestão, a gente... o mineiro, ele é muito curioso e eu acho isso muito legal, porque quando eu vim pra cá... Você é de onde? De Belém do Pará. Belém? Que legal. Eu vim com a minha filha tinha 2 anos, só eu e ela. Que ano que foi isso? Foi 2011. Em 2011, legal. Janeiro de 2011. Legal. Aí minha mãe veio, não adaptou, voltou, e eu fiquei aqui só com ela. E o pessoal perguntava o que eu fazia, por que eu tinha vindo, largado minha família lá, com o que eu trabalhava. Quando eu fiz essa virada de chave para falar assim, não, eu vou abrir a Guiar Gestão, todo mundo já sabia o que eu fazia. Então, dentro de um salão de beleza, eu comecei a conseguir clientes. Ah, que legal. Então, assim, foi muito rápido a virada de cliente para a Guiar Gestão, porque as pessoas, quando vão crescendo, se você é uma empresa, você tem que ajustar os seus processos. Ok, se você tem ali 3, 4, 5 pessoas, a falta de comunicação começa a acontecer. As pessoas começam a não entregar aquilo que você entregava, não atender como você atendia. Aí você começa a ficar o quê? Mais estressado. Porque é um investimento, né? Você contratar é um investimento que você está fazendo ali e você espera um retorno desse investimento. E muitas vezes ele não vem. Pegando nesse ponto que você falou de pessoas, quando começa a ter 2, 3, 4 pessoas ou mais na equipe, né? Tem uma frase que eu sempre falo e que deve ter várias variações dela, que é assim: um vendedor vende 10, 2 vende 20 e 3 vende 20. O que acontece? Padronização de processos, falta de comunicação, falta de gestão. A gente tem que ter rotina. As pessoas falam que não gostam de rotina, mas elas gostam. As pessoas falam que não gostam de ser cobradas, mas elas gostam. Porque às vezes você dá ali uma rotina pra pessoa e você não cobra, volta daqui um mês e pergunta se ela fez. Não fez, porque ninguém pediu. Sim. Ninguém cobrou. Sim. Então, a gente tem que ter rotina e amarrar. Eu falo que processos é igual um saco de pão. Cada fatia é um departamento. Se eu não tiver aquele elozinho que fecha, não adianta o processo, ele cai. E aí o elo são as metas, são indicadores. Mesmo pro eu empresário, eu sou tão pequenininho, você tem que colocar processo para você, né? Perfeito. Você tá com todos os departamentos da sua empresa, mas às vezes você foca muito no comercial ou muito na operação, que é o que acontece, né? Eu tenho que entregar, aí daqui a pouco entrega, no mês seguinte não tem venda, porque não focou no comercial. Então a gente tem que dividir o nosso tempo. Eu trago um exemplo, que é assim, que o empreendedor, se a gente pudesse, né, imaginar, fazer uma metáfora aqui, né, imaginar. Sabe aqueles patinhos de borracha que a gente dá corda? Os patinhos, né, os bichinhos que a gente dá corda, carrinho e tal. Eu sempre digo que quando a gente está começando a empreender, talvez com 2, 3 pessoas ali na equipe, a gente é como se cada área dentro da empresa, cada responsabilidade é como se fosse um patinho desse. Que quem está empreendendo vai lá, pega aquele patinho, né, dá corda nele, deixa ele ali, daí ele começa, né, fica ali mexendo, fica andandinho. Aí você deu corda naquele, aí você volta, pega o outro e também dá corda e tal, e vai indo. A hora que você chega aqui, termina, você... Maravilha, terminei tudo, aí você olha pro primeiro, o primeiro parou de volta, né? Então, o que significa isso? Significa que a máquina parou de funcionar, né? Alguma coisa não tá mais caminhando ali. E para que faça com que esse processo do patinho ele continue funcionando ou funcione por mais tempo, né? Para aquele momento de vida da empresa, tem que ter padronização. Uma franquia, eu imagino que você, como veio dessa área e agiu bastante nisso, uma franquia sem padronização jamais seria uma franquia. E existe muitas franquias sem padronização que trabalham a padronização só da venda, né? Só do front. Vai vendendo, vai vendendo. Aí quando vai dando ruim, vai fechando tudo. Nossa. Então, hoje as pessoas já estão mais com essa mentalidade, que é a mesma mentalidade que as grandes empresas têm, de que a gente precisa delegar e vigiar. Né? Eu contratei a pessoa para ela fazer, mas eu tenho que cobrar indicadores, cobrar meta, ter uma agenda com aquela pessoa. Olha, todo dia, sexta-feira, de 8 às 10 horas, eu tenho uma reunião com você,
para você me passar tudo que passou durante a semana. Não preciso sentar todos os dias com a pessoa, mas eu tenho que ter uma reunião agendada. Principalmente quando a gente está começando, porque senão a pessoa não faz, fica ineficiente. Tem que haver uma comunicação mais próxima. Eu gostei muito de uma frase que você falou, e isso aqui, pessoal, presta atenção nisso, olha que doideira. Você não falou DRE, você falou números, mas eu diria os números, os DRE, ele é o retrovisor. E o para-brisa nosso são os indicadores, os processos que a gente está vendo ali na nossa frente. Os processos, as pessoas, exatamente. Acho muito legal, muito bacana isso. Na tua visão, Casey, e toda a experiência que você tem, quais são as principais diferenças daquele empreendedor que prospera e daquele empreendedor que não prospera? O que você já sentiu, já viu e já empiricamente, né, já conseguiu fazer de transformação na vida dessa turma? Essa é para vocês aí. Eu sou uma pessoa com formação técnica. Então, vim contabilidade técnico. Nunca trabalhei no escritório de contabilidade, sempre na área de controladoria. Gestão de negócio, padronização de processo, técnico. Fui atender os empresários, a Guiar Gestão abriu em 2018, são 7 anos aí de Guiar Gestão, atendendo muitas empresas, muitos empresários, 7 anos de Guiar. Então, eu da área técnica, para mim, desenhar um processo, te explicar, te ajudar a fazer metas é muito tranquilo. Fazer as pessoas fazerem é o mais difícil. Fazer o empresário fazer é o mais difícil. Então, qual a diferença, voltando para a sua pergunta, qual a diferença do empresário que prospera e o que não prospera? Mentalidade. É a mentalidade. E para quem está nos ouvindo, como que essa pessoa consegue saber se ela tem ou não a mentalidade empreendedora? Assim, se você começou a empreender, você já tem a mentalidade empreendedora, né? Você já saiu da caixinha. Você já é um empreendedor e não adianta você querer buscar o CLT, você pode até ir, você vai voltar. Você vai chegar lá no CLT, não me encaixei aqui, volto. Tem gente, eu já vi várias pessoas nesses 7 anos, mentorados meus, que eles falam assim, não, cansei, não quero mais, não quero lidar com pessoas, consegui um emprego que vai me dar muito mais rentabilidade. Foi. 1 ano e meio. Casey, eu tô querendo abrir um negócio. Me ajuda a fazer o planejamento da abertura e estruturar. Eu falei, nossa, vamos voltar com o CNPJ, vamos reativar, vamos. Tem gente que tudo bem, tá no CLT, mas a grande maioria não encaixa, vai e volta. Então, é a mentalidade, todo mundo que empreende já tem a mentalidade empreendedora. Quando que você sabe que a sua mentalidade está travada? Quando o seu faturamento travou. Quando o crescimento da sua empresa travou. Travou por alguma coisa. E 90% das vezes o motivo é o empresário. É ele que posterga uma demissão. É ele que posterga uma situação com o cliente. Uma demissão, não estou falando de funcionário não, porque a gente também demite cliente, né? Às vezes eu tenho fornecedor, parceiro, prestador de serviço, porque é meu amigo, tá há tantos anos. Você investe em redes sociais e o negócio não vai porque seu amigão tá lá. É o pessoal da agência. Exatamente. Então, até o momento, algumas pessoas caminham com você. A partir daquele momento, se você não largar essas malas, você não consegue avançar para o próximo passo, você não consegue subir a ladeira da sua vida, entende? Então, quando você vê o seu faturamento e o seu crescimento estagnado, procura uma terapia. Ou uma mentoria. Aproveita, compartilha um pouco como que o pessoal pode encontrar você. Gente, eu chamo nas redes sociais Casey de Sucesso, que meu nome já é diferente, né? Para ficar mais fácil das pessoas me acharem. Tem a empresa que chama Guiar Gestão, a gente ajuda empresários, e não importa o tamanho. Então, esses empresários que vêm até a gente faz um diagnóstico, que é uma pré-análise, sem custo, um bate-papo com a pessoa, e depois a gente encaminha para ele o que vai ser feito, o que é interessante na empresa dele, quantos encontros que a gente vai fazer. Então, a gente tem empresários que a gente vai presencial, tem empresários que a reunião é online, tem empresários que é só um projeto, é uma coisa pontual que a gente tem que resolver, a gente sai, faz o trabalho e volta. Mas a gente ajuda empresários. E tem um público específico que você trabalha? Ou? Não. Eu até lá atrás deveria ter feito essa escolha. E é uma dica que eu dou para muitas pessoas. Tem a oportunidade de nichar? Nicha. Mas eu já tenho
se você falar, eu já trabalhei 5 anos dentro do Ceasa, treinando carregador e estoquista conferente. Ceasa. No Ceasa, a gente foi indicado para o CEAGESP de São Paulo. Aí, eu tô mais de 6 anos dentro de empresas de engenharia, de todos os tipos que você pode imaginar. E atendo escritório de contabilidade, advocacia, clínicas médicas. É muita informação, é muito conhecimento. Então, na hora de escolher, a gente fica um pouco dividido ali. Sim. E acabei que não escolho, eu atendo empresário. Legal. Então, aquela pessoa que está nos ouvindo ali, que tem talvez 2, 3 pessoas na equipe, um pouco mais, um pouco menos, tá dentro. Tá dentro. Um empresário, que é eu, empresa, também tá dentro. A gente atende empresários. Legal. Mas aí, qual a característica desse empresário? É empresário que tá em crescimento, que quer crescer e travou seu faturamento. Esse é o meu nicho. Legal. Então, quer crescer, tem essa vontade de mudança, quer crescer, mas não consegue perceber o que tá pegando. Quer ver, ó? Vou te mostrar um negócio. Eu, empreendedor, um guia de empreendedorismo para você que ama o que faz, mas não sai do lugar. Olha que doideira. Nós estamos falando para a mesma turma, a turma que quer fazer um agente, quer ser esse agente de mudança, mas ainda não sabe como dar esse próximo passo. Olha que legal. Olha só, Casey, você tem bastante experiência em estar próxima dos empreendedores, em estar próxima das equipes, né, para poder passar os insights, também mostrar, né, os processos, como que tem que fazer. E franquias é muito disso. Só que conforme o empreendedor ele vai ou crescendo, né, e com a empresa e com a quantidade de pessoas na equipe, eu percebo que ele vai tendo dificuldade em saber qual é o seu papel, sabe? Ele tá ali, às vezes, ele tá no papel, é só ele, daí ele tem um papel. Aí a empresa vai crescendo ou ele vai contratando mais pessoas e ele fica nessa dúvida, ele não sabe mais qual é o seu papel, né? O que você percebe com isso? Isso é mais comum do que a gente imagina, porque nessa dúvida de qual é meu papel, quando eu vejo que muitas pessoas estão pegando aquilo que é minha função, eu começo a travar. Deixa que eu faço, isso você não sabe fazer, você não fez bem feito. Aí ninguém serve. Ninguém serve. Ah, porque eu contratei um RH. Não serve, não faz direito. Ah, porque eu contratei... Não serve. Aí é só você que faz bem. Quando você identifica um empresário que só ele que faz bem, é porque ele tá com essa síndrome de é meu, eu que fiz, eu que montei, eu que sei. É claro que quando a gente monta um negócio, ninguém vai fazer igual a gente faz, mas vai fazer. Né? Vai chegar no mesmo ponto que você vai chegar. Não vai ser do jeito que você vai fazer, mas vai fazer. E isso já tá bom. Se a pessoa vai fazer e vai chegar no objetivo final, já libera um dia inteiro do empresário para ele fazer o quê? A empresa dele crescer de outras formas, traçar estratégia, trabalhar na expansão. E aí tem muito empresário que fica preso ali no operacional, que julga muito as pessoas, que julga muito os prestadores de serviço. Ninguém serve e só reclama de quê? Não tem pessoas. Mercado não tem ninguém que trabalha para mim, é muito difícil. É difícil encontrar gente boa. Aí você fica ouvindo falar assim, cara, outro cara do mesmo ramo tá com 1.000 pessoas. Você não consegue sair de 3? Por quê? Sim. Será? O problema são as pessoas? Sim, que não tem gente boa, né? Que não tem gente boa, não tem gente qualificada. Qual será o problema? A gente pensa, mas não fala, né? Sim. Porque a gente já sabe que o problema... Casey, muito obrigado. Não quero mais saber de você. A gente já sabe que o problema é ele. Porque ele tá travando todo o crescimento da empresa. Você lembra de algum caso que aconteceu com você em que você percebeu que o empreendedor ele estava travado nesse ponto, aí ele mudou alguma coisa e aí ele delegou melhor, né? Ele percebeu isso, delegou melhor e aí ele começou a prosperar mais. Quando que ele se sente confortável em descentralizar? Quando ele identifica que a gente foi lá, conduziu, ensinou e falou, tá vendo? Agora a pessoa vai te apresentar assim. Montou todo o processo, montou a apresentação de indicadores, tudo bem, tudo. Mas fica mais 3 meses para ver como que a pessoa vai se sair. Aí você fica mais 3 meses, tá tudo bem, tá confortável, ela vai fazer... Tá ok? Aí a gente sai, vai para outro departamento. Então, é um desmame que demora 80% do nosso tempo treinando e fazendo essas reuniões de alinhamento e só 20% é o processo. É isso aí. Se fosse só o processo, é rapidinho. Mas não adianta processo se as pessoas não
não souberem fazer, né? Sim, ou deixar solto, né? Ou deixar solto, exatamente. Eu vejo muito caso de empreendedores, principalmente da área de varejo ou até restaurante, enfim, né? Loja ali quando tem porta mesmo, linha de frente. Loja própria que não é franquia nem nada, eles têm aquela dificuldade de entregar o caixa, né? Então eles sempre estão no caixa. Você vai num restaurante assim, que tá começando, né? Um pouquinho pra frente, cara, vai no caixa pra você ver. Normalmente é o proprietário. Normalmente. Quando é uma empresa que não é um pouco maior, é um menor, a gente sabe por quê. Por quê? A gente sabe. É o gerencial. Exato. É o gerencial, a gente sabe por quê. Sim. Mas quando a empresa já tem uma padronização de processo e tudo, aí fica mais tranquilo. Não dá para pegar o que saiu do estoque versus a venda versus o que sobrou no estoque. Você consegue bater ali tranquilo. É isso aí. Se a gente pega e deixa estoque sem informatização, né? Você não tem um sistema. E pessoal, eu sempre digo, o sistema, hoje em dia, antigamente era algo muito caro, sofisticado e tudo mais. Hoje em dia tem sistemas que eles, com um investimento até relativamente pequeno e baixo, para qualquer tipo de negócio, você consegue ter o mínimo necessário para você poder fazer um controle como esse, né? E tem até alguns que são de graça, dependendo do tamanho e faturamento, também isso é possível. Então, eu vejo que tecnologia, nesse aspecto, não é mais uma desculpa como era antigamente. Então, controlar a empresa com um certo nível de informatização faz com que o empreendedor ele consiga delegar as coisas. Por quê? Porque aqueles sistemas vão garantir processos e vão garantir os indicadores que ele vai ter que acompanhar ali durante o período, né? Se você tinha que fazer, né, todo o processo de caixa e fechar caixa todo dia, você já não precisa mais disso. Você pode fazer isso num dia que tem menos movimento, por exemplo, depende do segmento, mas uma segunda, uma terça-feira, por exemplo, você vai lá e pode fazer esse processo, faz as conferências com a pessoa, mostra para ela o que está certo, o que está errado, e aí você vai delegando, né? E um insight aqui, para quem tá pensando, quando tem uma pessoa e tá delegando, tem que lembrar, pessoal, que as pessoas, elas têm 13º, elas têm férias. Então, a partir do momento que você contrata uma pessoa e aquela pessoa, ela já está com um processo rodando ali, lembre-se que um dia ela não vai estar ali. Então, tem que ter a documentação correta, né? Você tem que estar fazendo o acompanhamento correto para que alguém possa cobrir ela. E nesse meio tempo, fazer treinamentos. Mas eu queria dar um recado, principalmente para o empresário. Já aconteceu várias situações da gente montar uma estrutura para você que é o empresário. E aí você, com muito esforço, né, que você está 100% no operacional, com muito esforço você contrata uma pessoa. Aí você contrata uma pessoa para fazer a sua parte operacional, beleza. Aí o que você faz? Vai pro beach tennis? Vai pro salão, não, mas aí vai ver a amiga, né, vai fazer academia, no horário de pico do seu trabalho. Aí depois a pessoa sai, vai embora e você reclama que eu tô sem dinheiro. Sim. Acontece mais do que você imagina, principalmente com os empresários. Porque eles colocam a pessoa, tá fazendo. É porque fica numa zona de conforto de que eu tô pagando as minhas contas e tá se pagando. Então tá tudo bem, vai viver a vida. Só que a pessoa não enxerga que ela pode muito mais, que ela pode muito além. Ela não montou um emprego, ela montou uma empresa. Porque se fosse só para pagar as contas do mês, estava no CLT. E hoje não tem nem mais a desculpa, porque quero trabalhar de casa. Tem muito emprego híbrido por aí, muito emprego home office por aí. Então, se você criou uma empresa, transforma ela em uma empresa grande, em algo para prosperar e que isso te dê uma rentabilidade, não para ser um emprego para você. E aí o que eu vejo de muitos empresários no mercado tá pagando minhas contas, tá ótimo, e parei de vender, parei de focar, fiz ali o meu do mês, agora vamos pro próximo mês. Perfeito. Sabe um outro sintoma que acontece num cenário desse que você falou? Me veio na cabeça assim, a pessoa vai lá, o empreendedor, vai lá, ele contrata, sei lá, 2 pessoas na equipe. Beleza, né? Já começa a fazer essa roda girar, como você falou. E aí ele vai, como você falou, pro beach tennis, vai lá, né? Enfim, vai viver a vida. Vai viver a vida, vai fazer outras coisas. Tem problema em fazer isso? Problema? Talvez não, cada um tem seu lifestyle, cada um acha que, né, como quer. Mas as consequências de agir dessa forma nesse estágio,
né? No estágio em que você é uma empresa pequena, uma empresa que precisa caminhar para o próximo, fazer os problemas que isso pode causar, eles podem ser devastadores. Vou dar um exemplo aqui. Você que está nos ouvindo aqui nesse podcast, se você tem 1, 2, 3 pessoas na equipe e você não está olhando, né, para crescer a sua empresa, ou para você tá bom, paguei minhas contas, tá ok, você tem que lembrar o seguinte: você como empreendedor, né, você ficaria numa empresa, né, num trabalho ali no qual você não vê perspectiva de crescimento? Provavelmente não. Provavelmente você quer trabalhar numa empresa onde você pode prosperar, onde você pode crescer, onde, quem sabe, você pode, em alguns casos, ser o melhor técnico daquele local, ou o melhor líder, o gestor, coordenador daquela empresa. É isso que você quer, né? Você quer crescer dentro de uma empresa. Então, se você é o empreendedor, lifestyle lá, que, né, pô, a minha empresa tá dando de lado, tá bom, né, e tal. Assim, as pessoas que estão ali dentro, se elas não tiverem essa perspectiva, cedo ou tarde, a consequência, né, que esse empreendedor vai ter é que você dificilmente vai ficar com alguém dentro da empresa. Então você vai ter uma rotatividade alta. Rotatividade alta por quê? Bom, porque não tem gente boa no mercado? Não, talvez uma rotatividade alta porque o pessoal que está ali ainda não falou para você que eles olham e falam, velho, eu não vou crescer aqui dentro. Então, enquanto a empresa não crescer, você, empreendedor, não se coçar e não fizer esse negócio crescer, eu, como pessoa que trabalho na empresa, eu vou vazar. Eu vou trabalhar num lugar melhor, né? Então, a consequência de ficar parado, ela vem a galope, né? Ela vem a cavalo, como diz. Tem que cuidar isso. Tem a questão de pessoas e a gente tem que olhar também a questão de mercado. Se você não está crescendo e não está observando sua concorrência e seu mercado, pode deixar que o concorrente está te vendo. Ele tá. Ele está te avaliando. Ele está te vendo. E aí, você tem que pensar também nos riscos de empreender. Você contrata pessoas, você pode correr um risco. Né? De levar algum processo trabalhista, você pode correr um risco tributário se você não acompanhar seu contador. Enfim, a gente, quando abre um negócio, a gente tem que estar preparado para o risco que pode vir também. E aí, quanto do seu caixa que você está reservando para essa emergência? Ou tá rapando tudo. Ou melhor do que isso, e se ele usa a mesma conta da pessoa física na jurídica? O que você tem a me dizer? Quando... E eu nem posso falar, né? Mas... Pode? Eu falo o que você quiser. Quando a gente é uma empresa, eu até entendo quando o cara tá começando a empreender. Porque, às vezes, ele monta um negócio sem muito investimento. Aí, ele tira a conta que ele ia pagar da internet aqui e paga um cartão de visita. Aí, esse cartão de visita gera uma receita, alguma coisa para ele. Ele volta com essa conta de cá e volta pra conta de casa. É importante ele classificar, olha, isso é da minha casa e isso é do meu pessoa jurídica. Mas, geralmente, quando ele inicia como MEI, as duas contas, PF e PJ, tá junto mesmo. Sim. Ele só tem que fazer uma conta no final do mês. Foi tanto desse valor para PF e tanto para PJ. Isso. E a gente sabe que é assim, não adianta. É cobrindo o santo para descobrir o outro. Não adianta a gente falar, é um absurdo. É a realidade, né? Só que aí, conforme você for crescendo, aí cabe você dividir. Ainda mais com a facilidade hoje da conta digital, sem taxa, que aí a gente tem essa oportunidade agora. Então, a gente consegue fazer essa divisão. Mas, assim, no primeiro ano que você tá ali, de MEI, no primeiro e no segundo ano, ok. Depois que você vai crescendo, principalmente quando você já tem pessoas, aí... é orientado a dividir, já chamar o contador, provavelmente você já tá no Simples. Então vai certo. Eu sempre digo, aqui ó, inclusive, que no Eu Empreendedor, tem aqui ó, abrir 2 contas correntes, pessoa física e pessoa jurídica, tem aqui o QR Code, depois a gente coloca aí na tela, para que você possa abrir conta em banco digital. Né? Então tem bancos, aliás, o Banco Inter é um banco que tem uma parceria junto com a gente, né? Quem escreveu o prefácio aqui do livro do Eu Empreendedor, inclusive, foi o João Vitor e também o Rafael, né, da MRV e também do Banco Inter. E a gente acredita demais que com a bancarização que nós temos hoje, né, e a facilidade de trazer novas contas PJ, os empreendedores, eles têm, assim, na palma da mão, no mesmo aplicativo, até em vários casos, a possibilidade de você trocar de uma conta para outra, né? Então, você já consegue fazer, pelo menos, essa divisão, classificação, né? Igual você falou. Então, isso é muito tranquilo. Mas, claro, você precisaria de um CNPJ. Então, antes disso,
você trabalha na tua conta ali, tá ok, faz a classificação para não confundir. E depois logo que você for crescendo, já isso tá aí. faturando mais de 6 mil, você já é convidado. Pronto, e quem seguir esses insights que nós estamos fazendo aqui, com certeza vai passar disso de longe. Olha que beleza. Falamos sobre demitir, e não somente pessoas, mas também fornecedores, né? Clientes em alguns casos. Já voltamos na questão de demitir, mas se nós demitirmos muitas vezes é porque a gente contratou errado, né? Ou falhou ali nesse processo de contratação. Pode falar, fica à vontade. Depende, eu não acho que é uma contratação errada. Eu acho que naquele momento que você estava vivendo de maturidade da sua empresa, foi muito bom. Legal. Te ajudou muito. Mas aí você foi para o próximo nível, a pessoa não te acompanhou. Perfeito. Hoje, para que o empreendedor, ele consiga fazer uma contratação mais adequada, né? Que ele consiga acertar nesse processo. De quê? De pessoas, de fornecedor? Colaborador. De colaborador. Isso, de alguém para a equipe dele. Como que você, Casey, passaria esse insight para essa pessoa poder fazer, no mínimo, uma contratação adequada, né? Para que ele possa, pelo menos, acertar os principais erros que a galera comete no processo seletivo. Tudo vai para estudo, né, gente? E a orientação que eu dou, se você puder fazer estudos, tem muitos gratuitos no YouTube sobre análise comportamental. E principalmente o teste DISC, que é o teste comportamental. Eu entro nas empresas, às vezes tem a pessoa certa no lugar certo, às vezes tem a pessoa certa no lugar errado, e às vezes a pessoa errada no lugar errado mesmo. Então, são várias situações diferentes. Eu não posso ter uma pessoa que fala muito comunicadora no financeiro. Por quê? Não quer dizer que ela não vai conseguir fazer, mas ela vai errar. Porque a atenção dela para os números não está de acordo com o perfil comportamental dela. Assim como daquilo que é exigido na posição, né? Assim como eu não posso ter uma pessoa muito calada no comercial, no compras, né? Ela vai ser introspectiva, ela gosta mais de organizar, de números, de tabela, de sistema. Aí você coloca uma pessoa que não gosta tanto de estar ali na frente, né? No front, lidando com pessoas, resolvendo conflitos, lidando com várias situações, para ela ser aquilo que ela não é. Exato. Então, mas é meu amigo, é uma pessoa tão gente boa. Não tem o perfil comportamental para estar ali, não vai encaixar. São 4 perfis, né? É lobo, gato, tubarão e águia. O que é isso? O tubarão é aquela pessoa que vai pegar esse livro aqui, ela joga tudo, mas ela pegou o livro. Então, esse perfil comportamental, ele é ótimo perfil para o comercial. Porque ele gosta de meta, né? Resultado. É uma pessoa que tem mais a razão do que a emoção. É muito bom. O gato é aquela pessoa que vamos fazer junto. Vamos fazer todos juntos. Vamos na academia? Vamos junto. Vamos ali, vamos junto. Se preocupa, se você tá com a cara mais triste, o que tá acontecendo? Não é aquela pessoa que passa rápido. Te pergunta o que tá acontecendo, como é que você tá. O lobo é aquela... E essa pessoa, ela é adequada para onde, na tua visão? Eu gosto muito dessa pessoa na liderança. Legal. Porque os líderes, eles têm que se preocupar com as pessoas, porque as pessoas que trazem o resultado da empresa, né? Sim. Então, ele tem que estar atento a tudo que está acontecendo, tem que ser uma pessoa mais sensível, né? Tanto para a abordagem com o cliente, quanto para o interno. Então, o gato é muito legal na posição de líder também. Legal. Eu tenho o lobo. O lobo é um ótimo perfil para financeiro, departamento pessoal, que é aquelas pessoas que vão lá e te entregam com precisão. O lobo, ele é um perfil que ele nunca vai te falar que ele não tem certeza. Quando você pergunta assim, você sabe que se o número deu 100? Às vezes o tubarão pode falar assim, deu 100, mas não deu 80. Passou a 110. O lobo não. Você sabe se o número deu 100? Não, eu vou verificar e te respondo, mas você não tem nenhuma média, não tem noção. Ele não vai te falar aquilo que ele não tem certeza. Ele não vai inventar, ele não vai sugerir, ele só vai te falar aquilo com precisão, porque ele gosta de processo, ele gosta de planejar.
E eu tenho o águia, que é aquele que gosta de criar, né? Marketing, águia. É aquele empresário que todo dia quer abrir uma empresa diferente. Né? Quer fugir ali, começou a crescer, começou a dar problema, abriu outra coisa. Já abriu outro negócio. Então, o águia, ele é muito bom na área de marketing, que é a pessoa da criação. Ele não é aquela pessoa que gosta de processo. Quando você pega um perfil águia e coloca no comercial, não quer dizer que não vai funcionar também. Mas é aquela pessoa que tem uma oscilação de tipo assim, você tem que estar o tempo todo motivando, vamos lá, vai dar certo, eu tô aqui com você, vamos junto. Aí ela tem que achar ali a motivação para continuar. Então, a sugestão que eu dou é, estudem sobre isso, né? No YouTube tem muito sobre isso, identifiquem o perfil das pessoas, saibam identificar o perfil das pessoas. A gente está... Né? Em cada momento da nossa vida a gente é mais lobo, a gente é mais tubarão. Na hora de você colocar alguém pro seu time, você tem que saber esses perfis para você identificar como que vai encaixar dentro da sua empresa. E a segunda sugestão é, se puder contratar um RH para fazer um perfil também, não só comportamental, mas testes mais aprofundados seria o ideal. Até mesmo porque você comentou que a pessoa, às vezes, ela entra na empresa adequada e conforme a empresa vai crescendo, né, ou vai mudando, né, seja perfil, ela não tamanho, muda junto. A pessoa acaba não mudando junto. Então, ter uma equipe de pessoas que consegue identificar, mostrar para as lideranças e as lideranças também se atualizarem com isso, com o apoio da equipe de pessoas, né, faz com que aquela pessoa que você contratou numa fase anterior da empresa, ela possa se desenvolver, tanto ela como a equipe quanto a própria liderança, para que ela possa caminhar junto no próximo estágio. Porque a gente sabe, né, que é caro contratar, em primeiro lugar, mas é mais caro ainda você fazer um desligamento, né, e você vai ter que repor ainda, se for o caso, e aí fica nesse ciclo, nossa senhora. Não, o desligamento que eu acho mais caro nem a rescisão não, é o tempo. O tempo que você treinou versus o seu tempo que você vai ter que parar para treinar, aí olha o seu caixa parando. Parou até a pessoa rampar e seu caixa volta de novo. Então, você parar para ficar treinando até a pessoa engrenar, calcula a sua hora. Quanto que você retira da sua empresa? Quanto que vale a sua hora? Exatamente. É isso. Tem uma estatística do Instituto Gallup, muito legal, que eles falam assim que quando a gente trabalha nos nossos pontos fortes, e isso tem a ver com o DISC, né? Então, encontrar a pessoa certa no local correto, as pessoas elas podem ser até 6 vezes mais produtivas. Então, imagine, eu sempre falo para quem tá aqui nos ouvindo, né? Imagine se a sua empresa pudesse ser 6 vezes mais produtiva, só, entre aspas, por colocar as pessoas certas no local adequado, naquilo que ela trabalha mais na zona dos pontos fortes, que é o que o próprio Instituto Gallup ele traz com bastante força, né? Mas vamos voltar aqui pro eu empreendedor? Ele não tá preocupado com isso, não. Ele tá preocupado em trazer o irmão, o primo, a tia, o sobrinho. E aí? Porque são pessoas de confiança que vai pegar as dores junto com ele e vai ajudar. Quando você começa a empreender, você começa a pensar, vou chamar minha irmã, vou chamar minha tia, vou chamar meu primo, que você acha que são pessoas que vão começar a encaixar ali. Então, ele tá pouco ligando sobre o DISC, é meu conhecido, meu parente. E assim, às vezes dá muito certo, tem muitas empresas familiares que levam, a família que tá ali leva a sua profissão e o trabalho a sério e pega junto mesmo, mas tem outras vezes que não dá tão certo. A gente quer que as pessoas sejam, mas elas não são. Então é importante você estudar sobre isso para você identificar. Eu tenho a pessoa certa, ela tá no lugar errado. Às vezes eu tô com uma pessoa que eu queria que fosse um ótimo financeiro que tinha que estar no compras, que tinha que estar no comercial. Ou eu tenho a pessoa errada no lugar errado mesmo. É aquela pessoa que puxa a sua equipe para baixo e puxa para baixo. É seu parente, é seu amigo, mas não tá funcionando. Aí você tem que colocar o que tá travando seu crescimento. É isso? Não tem jeito. Você pode ser agora, pode ser depois, você vai ter que demitir. Conversa difícil vai ter que ter em algum momento, né? Então, dá uma olhada nisso, né? Eu gosto muito de Conversa participar difícil. de muitas imersões, de muitos treinamentos. E quando eu chego nessas imersões, eu sempre anoto o que está travando meu crescimento. Sempre venho de lá com uma lista, ou de cliente, ou de fornecedor, ou de colaborador. Eu já sei, só que
A gente posterga. Precisava dar uma cutucada. A gente fica postergando, total. porque resolver dói, é trabalhoso, mas tem que fazer, não tem jeito. É isso mesmo. Keise, a gente já vai caminhando pro final e eu gostaria de ouvir a sua opinião daquilo que você também está recebendo de conhecimento e vendo nas empresas sobre o que está sendo muito falado agora ultimamente, que é a inteligência artificial. Né? Como que você tem visto isso no mercado, principalmente você que fala com muitos empresários, empreendedores e empreendedoras, e a tua opinião, né, longe de ter bola de cristal, mas a tua opinião sobre isso, esse movimento, né, que está acontecendo e que está chegando? A inteligência artificial chegou para facilitar muito a nossa vida, porque o que a gente tem de mais valioso e mais caro dentro do CNPJ ou do CPF é o tempo. Então, se a gente consegue otimizar esse tempo dentro da nossa empresa através de uma ferramenta, ótimo. E a empresa que não está utilizando está na época da pedra, está para trás. Porque isso facilita tanto seu dia a dia. Às vezes eu entro na empresa e falo assim, por que você não responde os comentários negativos no Google que você teve? Porque eu, como cliente, eu posso ver o comentário negativo, mas se eu vejo uma resposta embaixo, já tem outra coisa. Exato. Você já tem outra visibilidade para mim. Porque até eu formular a resposta, você não conhece o ChatGPT? Que tá na mão. E gratuito, né? Exatamente. Você não conhece? Não sabia. Eu falei, então, a partir de agora, nenhum comentário vai ficar sem resposta. Tudo bem? Nossa Senhora. Então, assim, são coisas simples. Isso é um exemplo de uma coisa básica. Mas a gente pode criar várias automatizações dentro da empresa que, às vezes, você otimiza o tempo das pessoas. Eu vou dispensar o funcionário? Não, você vai usar o tempo dele para outras coisas que a inteligência artificial não pode suprir e que não vai conseguir suprir. Então, otimizar o tempo e assim você consegue crescer muito mais. Legal demais. Puxa, muito bom. Então, insight aqui compartilhado para você que está ainda em alguns processos manuais ou que você acredita que tem que investir muito tempo para fazer texto, resumir texto, interpretar texto. Não só, eu falo textos aqui, mas lembre-se, né? Textos, apresentações, planilhas, qualquer banco de dados, arquivos, enfim. Com o ChatGPT, que é uma das ferramentas que fazem isso, mas tem Gemini do Google e por aí vai, vocês conseguem otimizar isso e muito, né? Não precisa mais ter uma pessoa que ficasse ali dedicando horas e horas e horas para um negócio que pode ser feito talvez agora em minutos, em alguns casos até em segundos. Né? Então, tem que dar uma olhada nisso. Keise, puxa, se puder passar uma mensagem final, algum insight final para a nossa turma que está empreendendo, mais uma vez compartilhar onde que o pessoal pode encontrar você e fica à vontade para se despedir. Gente, case de sucesso ou guiar gestão, nós somos o guia. Nosso papel é transformar empresas e empresários para que vocês possam crescer, prosperar, gerar emprego, enfim, fomentar o nosso país. Se eu puder te dar uma dica, um insight hoje, trabalhe a sua mentalidade. Quanto mais você investir tempo e dinheiro se desenvolvendo, a sua empresa vai crescer. Pode colocar isso na ponta do lápis. Todas as vezes eu já fiz muito trabalho de terapia, hipnoterapia, constelação familiar, legal. Tudo que você imaginar. E todas as vezes que eu fiz isso, eu subi um degrauzinho. Porque eu identifiquei que é eu mesmo que travo o crescimento da minha empresa. Então a gente precisa olhar para dentro para poder prosperar para fora. Genial. Para você que está aqui nos ouvindo, como eu sempre digo, se você veio até aqui e não anotou nada, tem alguma coisa errada. Então volta lá no começo desse podcast, coloca vezes 1,5, vezes 2, mas puxa vida, me saia com uma lista, um plano de ação, um to-do, para você poder colocar em prática os insights que foram compartilhados aqui agora. Se inscreve aqui no nosso canal para que você possa receber todas as notificações, ative o sininho e deixe seu comentário com as dúvidas. Eu leio todas mesmo, e se você tiver indicações de pessoas, coloca aqui embaixo que a gente vai fazer de tudo para estar trazendo elas. Muito obrigado, Keise. Obrigada, foi pela ótimo. oportunidade de compartilhar todos esses insights com a turma e até o nosso próximo Eu Empreendedor.